A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, você e toda a sua família. Eu quero compartilhar um texto que está ali narrado em Mateus capítulo 5, está narrado assim no verso 8. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Esse texto está inserido no Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, né? Ali quando Jesus inicia ali o sermão, está grande multidão, Jesus sobe ao monte como se assentasse, aproxima os discípulos e ele então começa a ensinar, trazendo aí o caráter do reino de Deus, falando sobre oração, depois ele vai falar sobre oração, sobre julgamento e tantas outras coisas Jesus ensina. No capítulo 8 ele desce do monte, termina o sermão do monte, mas continua, né, o seu ministério ensinando através de milagres da sua palavra, da sua vida, ele continua ensinando os seus discípulos. Mas no texto lido eu separei aí o versículo de número 8 das bem-aventuranças. Bem-aventurado, nós sabemos que quer dizer feliz, não é isso? Felicidade, feliz é o homem que pratica, né, que obedece a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apocalipse, se eu não estiver enganado, capítulo de número 1, versículo 3, diz que bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que ouve e aquele que pratica a palavra que está escrita, né, nesta lei, nesta revelação nas Escrituras. Amém? Então, olhando a palavra de Deus aí nesse texto, eu entendi um pouco, né? Ou melhor, quis entender, Senhor, o que é que o Senhor está falando sobre o coração. A gente sabe, a gente entende fisicamente que o coração é essa bomba que a gente tem aqui no peito, né? Esse órgão que bombeia o sangue, né, para todo o corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. Então tá aí. Mas o que significa coração na Bíblia? O que a Bíblia realmente quer dizer sobre coração? Há aí controvérsia em alguns ensinamentos aí que não é bíblico, que não está batendo. Mas o que é realmente que o Senhor quer dizer? Trouxe algo que extra-bíblico e, claro, a maioria, todos os textos bíblicos. E depois a gente voltar aqui no assunto. Bem-aventurados puros de coração. E tem um texto aqui em Mateus capítulo 15, verso 18, para a gente entender o significado de coração. Na Bíblia, na palavra de Deus, está escrito: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. O que sai da boca, não é isso? Ou seja, da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Por quê? Porque o versículo 19 diz assim: porque do coração procede maus desígnios. Desígnios aqui quer dizer pensamentos. Do coração procede maus pensamentos. Homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. O coração é uma pessoa que ainda não foi transformada, né, que não é uma nova criatura, ele tem a mente, né, o coração totalmente aí, os seus pensamentos nessas palavras aqui, né, nessas obras da carne, de homicídios, né, a Bíblia chama aqui de obra da carne, homicídio, falso testemunho, roubo, né, furto, adultério. Mas aqui diz que o coração, né, que do coração procede maus pensamentos. Então a gente começa a entender isso aí. Então entender o significado bíblico, né, do coração é essencial para entendermos o que a Bíblia ensina sobre a natureza do pecado. Quando nós lemos o texto aqui, fala sobre isso, justamente sobre isso, que é a natureza do pecado. Nós começamos a entender a natureza do pecado e também entender a gente meditar um pouco, a gente começa a entender a natureza da santificação. Tá bom? Então a frase aqui, que eu quero também compartilhar com os irmãos, que está dessa forma. É comum ouvirmos frases que comparam a cabeça com o coração. Há também os que dizem que a cabeça, né, é como o centro dos pensamentos, e do raciocínio. Aí traz aqui ele separa aqui, veja só, e do entendimento. E o coração apenas como centro de sentimento. Quer dizer, a cabeça diz que é o centro do pensamento, do raciocínio, do entendimento, mas o coração só trata de sentimento. E nós sabemos que isso não é verdade. Há algumas frases, algumas expressões que nós ouvimos até em alguns lugares aí, né, de pessoas até estudiosas, mas dizem que não adianta ter palavra de Deus na cabeça, não adianta, e não tê-la no coração. Outra hora diz, não adianta, né, ter a palavra na mente, mas não tê-la no coração.
E aí faz essa separação aí de cabeça, de coração. Mas a Bíblia fala sobre o coração, não primariamente sobre sentimento. A Bíblia trata do coração não primariamente como sentimento. Na Bíblia, coração é a mente. A Bíblia ela ensina que coração é a mente, a fonte dos pensamentos. Então, os textos bíblicos aqui que eu quero ler com os irmãos, ler com você, na Bíblia, né? Falando que a mente, na verdade, o coração é a mente, é a fonte dos pensamentos. Alguns textos aí, centenas, né? Vários e vários textos. Aqui em Gênesis, capítulo de número 5, capítulo 5, capítulo de número 5, não, capítulo de número 6, versículo de número 5, né? Capítulo de número 6, versículo de número 5, ó. Aí nós podemos ler aqui. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, ou seja, só maldade continuamente. Aí, quando Deus ali vem tratar sobre a questão da corrupção do gênero humano, no capítulo 6, verso 5, né? E o Senhor diz aí, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mal, ou seja, só maldade. Pensamento, então, está associado aí o pensamento, o coração. A gente já começa a entender realmente, biblicamente, o que é coração. Então, também nós temos um texto bíblico aí, no capítulo de número 8, versículo de número 21, ali quando as águas do dilúvio se abaixaram, né? Então Noé sai ali da arca, e Noé pega os animais limpos, pega aves limpas, e ele traz ali, ele edifica um altar, e ele traz os animais, traz as aves, e ali ele oferece a Deus em holocausto. Aí no versículo de número 21, diz assim, e o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fez. Olha o que ele diz aqui. Ele diz, porque a imaginação do coração do homem, a imaginação, o coração do homem pensa, o coração do homem imagina. Não fala só de sentimento, só de coisas assim que passageiras, de algo assim, que sentir, não, mas está bem claro o texto. Há um texto aqui também em Gênesis capítulo 17, quando o Senhor, depois que o Senhor traz a promessa a Abraão, ele traz a promessa a Abraão, ele fala sobre que Abraão, depois já de certa idade, Abraão e Sara teriam um filho, né, chamado, nós conhecemos já a história, né, que teve realmente esse filho chamado Isaac, nós chamamos o filho da promessa, mas antes desse filho nascer, o versículo 17 diz assim, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? Olha a palavra, a expressão aí, e disse no seu coração. Falar no coração significa pensar. Não expressou com lábios, mas ele disse no coração. Então ele pensou, né? Mas ele começou a pensar, mas eu já sou velho, né? Minha esposa já é velha, o período da mulher aí já passou. O negócio é esse. Então ele vai pensar aí. Ele fala no seu coração. Então a gente já tem essa explicação bíblica aí, né? Do que é coração. Também há aqui uma passagem bíblica muito interessante para a gente entender, melhor dizendo, a sabedoria, diz aqui que a sabedoria de coração é a capacidade mental, intelectual, de fazer, é o entendimento, né? Diz aí que é o entendimento de como fazer e não algum tipo de sentimento.
Então, coração é a capacidade mental e intelectual de fazer. É o entendimento de como e o entendimento de como fazer. É a capacidade, é o intelecto de fazer e o entendimento de como fazer. Tem um texto que fala sobre isso aí, no Êxodo, capítulo de número 31, quando fala ali sobre os artifícios da obra do tabernáculo, porque nós vamos ler o versículo 6, meditar no 6, mas vamos ler o 1 para você entender melhor o verso 6, que diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalael, filho de Urim, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedra, para desgastar, e artifícios de madeira para trabalhar, né, em todo lavor. E eis, verso 6 agora, e eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Agora sim, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que faça tudo o que tenho ordenado. Aí está então que o coração, nós entendemos aí que essa sabedoria de coração, a sabedoria do coração é a capacidade mental e intelectual de fazer e o entendimento de como fazer. Viu aí o que é o coração? A gente já começa a entender aí que Jesus disse, né, bem-aventurados puros de coração, porque, né, eles verão a Deus. Vamos entrar nisso aí, a gente entende, começa a entender um pouco melhor. Também tem uma palavra que aí no Êxodo, no capítulo 4, depois que Moisés exorta o povo à obediência, nós lemos aí, né, como o coração e a mente significa, né? Então nós vamos ver no versículo 9, quando traz Moisés essa exortação, ele diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Olha aí esse texto interessante. Quando Moisés exorta o povo à obediência, ele traz uma palavra aqui, como o coração e a mente significam. Não deixe de pensar sobre o assunto. É isso que Moisés está trazendo, essa exortação, que Deus fala com Moisés, Deus fala com Moisés, fala com o povo através de Moisés. Quando ele usa essa expressão aqui, não aparte do teu coração todos os dias da tua vida e as farás saber, ou seja, você começa então a meditar nessas palavras, a pensar, não é isso? Sobre essas palavras aí, sobre esse assunto que o Senhor tem trazido aqui. E ele ainda diz assim, você tem que pensar, né, aí no seu coração, e também farás saber aos teus filhos e os filhos de teus filhos. Né? Olha aí a palavra coração. Deus está trazendo aqui, né, quando Moisés exorta o povo, sobre essa questão aí, muito, muito forte nessa palavra, muito interessante para nós nesses dias tão difíceis, né, dias que antecedem a volta de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós precisamos meditar um pouco mais na palavra coração, saber o que é realmente coração, para que a gente possa, de uma certa forma, né, estar aí servindo a Deus com o coração limpo, com o coração puro. É isso? O texto que nós lemos aqui, nós lemos esse texto aqui em Mateus capítulo 5, verso de número 8, diz que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Nós entendemos aí que o coração fala sobre pensamento. Provérbios 4, 23 diz que guarda o teu coração. Mas guarda, porque é do coração que procede, não é isso? Procede bons ou maus pensamentos. Quando nós lemos Provérbios 23, 26, diz aí, dá-me, filho meu, o teu coração. Ou seja, tudo que você pensa, você precisa entregar para Deus, trazer diante do Senhor. Né? Deus não quer, claro, maldade, né? Coisas ruins no seu pensamento, na sua mente, mas Deus quer que você entregue para Ele. Né? Através da palavra, Deus vai te capacitar, te orientar
isso, a viver uma vida, né, uma mente limpa, uma mente pura, através da palavra de Deus. E com isso, nós teremos vários benefícios, né, através dessa purificação do nosso pensamento, da nossa mente, do nosso coração. E então, quero trazer aqui rapidamente, então, já que você entendeu essa introdução, essa questão do coração puro. Por que Jesus usou essa expressão? Bem-aventurados puros de coração. Quando Jesus disse bem-aventurados puros de coração, é porque, infelizmente, existe os que não têm um coração puro, né? Os que não têm um coração limpo. Então, ele usa essa expressão, bem-aventurados puros. É claro que Jesus está num contexto, falando para os discípulos, numa época que realmente as pessoas não tinham um coração puro. Mas o que realmente sujou o coração das pessoas? O que realmente trouxe essa sujeira, trouxe essa impureza para o coração? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz aí dessa forma: como por um homem entrou o pecado, né, no mundo, e pelo pecado a morte. Então nós entendemos que o que sujou o coração foi o pecado. E o pecado ele trouxe, então, através dessa sujeira que ele implantou no coração do homem, da mente do homem, a morte. Né? Essa morte, a morte, é claro, em todos os âmbitos, a morte física, a morte também espiritual e a morte eterna. São três mortes que nós entendemos na Bíblia. Realmente, através do pecado, né, o homem então não tem mais direito, não tinha mais direito à vida eterna, né, não participava mais da árvore da vida, mas através de Cristo Jesus, né, nosso Senhor, que limpa o nosso coração, purifica a nossa mente, hoje nós temos, graças a Deus, aleluia, a oportunidade de estar com Deus e de ver ao Senhor, porque através do Senhor nós agora temos o nosso coração limpo, purificado. Outra coisa que sujou o coração do homem, quando Jesus diz bem-aventurados os limpos, porque existe, né, os sujos, os impuros, foi a maldade. A maldade destruiu o coração do homem. Hebreus capítulo 3, verso 12, está escrito assim: vede, irmãos, que em cada um de vós não haja coração perverso, né, e incrédulo que vos afaste de Deus. Coração perverso e incrédulo que vos afaste de Deus. Ou seja, quando o pecado entrou, trouxe, né, a perversidade no coração do homem. E tendo então o pecado, o homem se distanciou de Deus. A Bíblia diz que todos estavam destituídos, separados da glória de Deus. E está escrito lá em Isaías 59 que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir, mas as iniquidades, os pecados é que faz essa separação, essa divisão. Quando o homem está no pecado, na iniquidade, então o homem ele está morto espiritualmente, ou seja, ele não está vivo mais para Deus. E é claro que automaticamente, né, não vivendo com Deus, é claro que tem aí a lei do pecado, o salário do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não é isso? Então vem a morte física também, ou seja, vem a morte espiritual, separação, né, de Deus, a morte física e também a morte eterna. Não é isso? A pessoa não mais viverá eternamente com o Senhor. E por isso o pecado, a maldade, a perversidade, as pessoas perversas, os pensamentos são perversos. Nós lemos aí em Mateus capítulo 15, verso 19, sobre a falsidade, né, o falso testemunho, a pessoa adúltera, né, a pessoa que só pensa em matar, só fala em matar. Irmãos, é tão triste quando você está perto de uma pessoa que a pessoa fala somente de morte, somente de crime, somente da maldade. O coração, o pensamento dessa pessoa está cheio de maldade, né? Então Jesus disse que é necessário, né, que o homem tenha o coração puro para poder ver a Deus. E entendendo, falando sobre isso, o que mais realmente sujou o coração do homem está aí a desobediência. O homem desobedeceu a Deus, então o coração sujou. Olha o que diz ali em 1 Samuel capítulo de número 15, verso 22, está escrito aí dessa forma: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, como em que obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, Deus tem prazer em obediência. Não adianta a gente ficar fazendo um monte de coisa, sacrifício, andar léguas, fazer e não obedecer a palavra. A Bíblia diz que o diabo ele crê
que chega a estremecer, mas ele não obedece. E é isso que entristece a Deus. Quando o homem desobedece a Deus, o homem está se comparando ao diabo, né? A Satanás. Mas o Filho de Deus é obediente à palavra de Deus. Então o homem precisa então ter um coração puro. E como é que nós podemos limpar o coração? Ou seja, como o coração pode ser limpo? Como? A primeira coisa que nós vemos, a primeira de tudo para limpar o coração, a vassoura verdadeiramente que limpa, que purifica o coração, é a palavra. A palavra de Deus limpa o coração. Quando você conhece a palavra, o seu coração começa a ficar limpo. Em João, no capítulo de número 15, verso de número 3, diz: vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Então, quando o Senhor falou a sua palavra, nós ouvimos a palavra, nós entendemos, obedecemos a palavra e praticamos a palavra, nós sabemos, né, que nós já estamos limpos pela palavra. Oh, glória! A palavra limpa o coração, limpa o nosso pensamento, o nosso entendimento, fica limpo, fica purificado. Há outro item que limpa o coração, é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus limpa o coração, tira a sujeira do coração, tira o pecado, tira a maldade do coração e também a desobediência do coração. O sangue de Jesus, quando nós lemos aí Apocalipse capítulo 1, verso de número 5, diz: aquele que nos ama em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Conta-se, né, uma história que Martinho Lutero estava ali no seu quarto e diz que Satanás, o diabo, aparece para ele com um rolo, né, de acusação e fala para ele: olha, você diz que você você vai para o céu, que você é santo, que você é isso, que você é aquilo outro, mas eu vou te mostrar a lista de tudo que você fez, né? E ele então, o diabo começa a passar ali a lista de tudo que o Martinho tinha feito, tudo dos erros, dos pecados, vai falando, e aí ele diz: acabou? Martinho pergunta para ele: acabou? Martinho Lutero pergunta: acabou? Como foi isso aí? Acabou aí? Não, tem mais, e traz outro rolo, e vai. E ali, aí quando termina, então ele pergunta para Satanás: e aí, acabou todos os pecados, a lista? Aí ele diz: você acha pouco? Acabou. Aí ele diz: então escreve embaixo aí: o sangue de Jesus me purifica de todos esses pecados, de todos os pecados, todos, dos que eu cometi, os que por acidente possa cometer, né? Então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, ele nos limpa, ele limpa o nosso coração, ele limpa a nossa mente. E também algo mais, outro item interessantíssimo que limpa o nosso coração, talvez você ainda nunca ouviu falar, é o nome de Jesus. Mas o nome de Jesus não é que nos garante a vitória quando nós usamos o nome de Jesus. Jesus disse: em teu nome expulsaram demônios, em teu nome é isso, não? Mas por quê? Como assim limpa o coração? Aí está escrito aí em 1 João, primeira carta de João, não é o Evangelho, primeira carta de João, capítulo 2, verso 12, está escrito: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, do nome de Jesus. Mas não está falando de limpeza, está falando de perdão, justamente. O perdão é a limpeza, né? Quando Deus perdoa, ele limpa através da sua palavra, através do sangue, através do nome de Jesus. Então o nome de Jesus tem poder para nos limpar, para limpar, né, da nossa vida o pecado. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aí está escrito, ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Oh, glória! Louvado seja Deus. Quando são perdoados, Deus não lembra mais dos pecados. E quando são perdoados, nós somos então livres do pecado, através do nome de Jesus. E já que o coração ele sujou, mas o coração foi limpo pela palavra, pelo sangue, pelo nome de Jesus, qual é o resultado disso tudo? Tem que ter um resultado, né? Porque Jesus, ele fala aí na sua palavra que tem que haver um resultado. E qual é o resultado do coração dele? Primeiro está aí Lucas 10, 27, escrito:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Então, quando a pessoa tem um coração limpo, aleluia, o maior benefício é amar a Deus. Só ama a Deus quem tem um coração limpo. Só ama o próximo quem tem um coração limpo. A mente limpa, os pensamentos limpos são as pessoas que amam a Deus. O outro benefício está aí. Está pronto para servir a Deus com alegria. Salmo de número 100, verso 2 diz assim: servi o Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, com louvor, com adoração. O coração só limpo, né? Ele louva, ele adora a Deus. Os pensamentos estão limpos, a mente está limpa. Somente essas pessoas que têm um coração limpo conseguem adorar a Deus, conseguem servir a Deus. Não é para qualquer pessoa. Tem que ter o coração limpo, precisa ter a mente limpa. Você nunca vai ver uma pessoa aí que só pensa em matar, em destruir, que só pensa em fazer coisas erradas, louvar a Deus, jamais. Só louva a Deus de verdade, aleluia, aquele que tem o coração limpo, aleluia. Pode alguns abrir a boca e dizer que está louvando a Deus, mas Deus só recebe louvor das pessoas que louva com alegria e louva de coração, de pensamento e mente. E para terminar, nós vemos aí no capítulo 5, verso 8, que o maior benefício, né, o benefício aí, o benefício para mim, para você, é o que Jesus disse: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, aleluia, quem tem um coração limpo está pronto para vir a Deus, né? Prontinho para ver o Senhor. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre, e que você esteja aí com o coração limpo, que sua mente limpa, seus pensamentos estejam limpos, né? Estejam aí dedicando a obra de Deus, pensando somente nas coisas lá do alto, das coisas lá de cima, e levando essa palavra, este evangelho a todos, a toda criatura. A Bíblia diz: quem crê, se for batizado, será salvo. Mas como vão crer se você não pregar, se você não falar? Você que tem um coração limpo, purificado pela palavra, limpa pelo sangue de Jesus e pelo nome de Jesus, tem aí essa incumbência de pregar o evangelho. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.